Muito bem, irmãos, esse texto que nós lemos, um texto muito importante. Esse texto destaca na versão dada pelo evangelista Lucas. E nesse texto, Jesus apresenta as circunstâncias envolvendo a sua segunda vinda. Lucas faz uma breve descrição deste sermão profético de Jesus, aliás, de forma bem resumida, bem diferentemente de Mateus 24, 25, que é um texto mais longo e mais detalhado. Lucas é mais sintético na sua explanação. E de acordo com esta versão do evangelista Lucas, nesses versículos 25 a 28 do capítulo 21 do seu evangelho, nós encontramos aqui o próprio Jesus fazendo aí uma explicação, uma exposição das circunstâncias, da maneira, daquilo que cerca a sua segunda vinda no final dos tempos. Se você pegar os versículos anteriores, do 5 ao 24, do mesmo capítulo 21, você percebe que o mestre destaca alguns acontecimentos preliminares, alguns mesmo bastante atuais, na época ainda dos apóstolos, como o cerco de Jerusalém, a destruição do templo, e mais à frente, já alcançando a igreja dos últimos dias, o período denominado o princípio das dores. Então, este é o começo do sermão de Jesus. Entretanto, quando nós lemos a partir do versículo 25, ele foca especificamente o evento que ali é denominado de vinda do Filho do Homem. E isto nós vemos com bastante clareza sobre a especificidade deste assunto, lá no versículo 27, onde Jesus fala claramente: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, é a parousia, do grego, que significa a chegada, a presença, o retorno, o advento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É este o tema de Jesus ao final do seu sermão. Especificamente, Jesus quer falar sobre a sua segunda vinda. Este é o tema que importa à igreja do presente século enfatizar, como Jesus enfatizou ao final do seu sermão. É este o tema central da exposição de Jesus. Muito bem. E quais são os sinais que demonstram que este advento, esta segunda vinda de Jesus, está próxima? Ou seja, quais são os sinais da aproximação deste evento? A proximidade do evento é percebida por meio de muitos sinais, eventos que ocorrem na superfície da terra, nos oceanos, no espaço, nos astros e estrelas e na própria humanidade. Nós vimos que Jesus fala ali de sinais na lua, no sol, nas estrelas e na face da terra, muitas coisas acontecendo nesse cenário imediato à vinda de Jesus. Ali você percebe os terremotos, os tornados, as enchentes, os tsunamis, os eclipses, as quedas de meteoros, o aquecimento global, o derretimento polar e tantos outros acontecimentos escatológicos que são apresentados como sinais que antecedem de imediato a segunda vinda de Jesus. Mas nesse ponto,
o mestre faz uma colocação que entendemos digna de ser destacada. Exatamente o que acontece entre as pessoas, o que acontece com a humanidade neste cenário. Jesus fala que um estado aflitivo acomete a humanidade. A humanidade toda estará num estado de aflição enorme diante dessas catástrofes, desses acontecimentos. Nações inteiras se mostram angustiadas, ou seja, agonizantes diante desses acontecimentos, desses sinais. Fala inclusive que os homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas ainda piores que sobrevirão ao mundo. Isto é um dado importante para realçarmos, porque mais importante que as coisas físicas, as coisas da natureza, mais importante do que a terra, dos animais, mais importante do que as árvores, mais importante do que os oceanos e até mesmo o firmamento. A obra mais importante que existe neste mundo é o ser humano, posto que foi criado pelas próprias mãos do Altíssimo. Então, esta humanidade estará nesses últimos dias, nestes últimos tempos que antecedem a vinda de Jesus, num estado de assombro, num estado, como diz o texto, de desmaio, em que muitas pessoas não conseguem resistir, não conseguem, viver. É muita pressão, muito estresse, muito desânimo. E é este o quadro que Jesus mostra quando ele diz: é um estado de aflição na humanidade, um estado de angústia a envolver as nações da terra, onde os homens perdem a consciência, desmaiam. Muitos atentam contra a própria vida, porque não conseguem esperar pelo que vem por aí e que se apresenta mais catastrófico ainda. Portanto, esse é o panorama caótico que se descortina aos olhos de todos ao tempo da iminente volta de Jesus. Ou seja, a demonstrar que ela está próxima e se aproxima ainda mais, à semelhança do que profetizou Sofonias, lá no capítulo 1, versículo 14 do seu livro. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se aproxima e se apressa muito. E como será este advento? Quais as características, como se apresenta este acontecimento quando ele estará ocorrendo? Com base no versículo 27, ainda de Lucas capítulo 21, constata-se que a segunda vinda de Jesus será de visibilidade universal. Lá está escrito: então vir o Filho do Homem. Então verão vir o Filho do Homem. Está dito ainda no versículo 27 que ele virá numa nuvem. E aqui nós, movidos pela curiosidade, somos levados a perguntar: que nuvem será esta? Uma nuvem branca? Uma nuvem de anjos? De fato, nós lemos em Mateus capítulo 25, versículo 31, que o Filho do Homem virá na sua majestade e todos os anjos com ele. Porém, o que importa destacar aqui, prezados ouvintes da palavra de Deus,
é que quando ele retornou ao céu, após a sua ressurreição, diz-nos o texto de Atos capítulo 1, versículo 9, o mesmo Lucas, ao escrever Atos, no capítulo 1, versículo 9, ele relata que quando Jesus foi assunto aos céus, uma nuvem o ocultou aos olhos dos discípulos. Ou seja, quando os discípulos acompanhavam ele subir, olhando para cima, uma nuvem o ocultou aos olhos dos discípulos. Entretanto, na segunda vinda de Jesus, desta vez, a nuvem não o ocultará. Pelo contrário, a nuvem o revelará aos olhos de toda a humanidade. É o que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. Não apenas os santos, os salvos, os remidos verão Jesus, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mas também aqueles que não aceitaram o Evangelho, aqueles que não acreditaram na sua segunda vinda, aqueles que não amaram a sua segunda vinda, todo olho verá. Até mesmo aqueles que o pregaram na cruz, aqueles que o transpassaram com aquela lança, e ainda hoje estão transpassando ele com muitas dores, ainda hoje estão aí difamando o nome dele, estão aí vilipendiando o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos verão o Senhor Jesus, todos terão a oportunidade de vê-lo descendo com poder e grande glória nas nuvens do céu, cercado, como diz lá Mateus 25, 31, cercado de todos os seus anjos, né? Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou, diz que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, com miríades dos seus santos. Finalmente, destacamos aqui a respeito das características da maneira do advento de Cristo. Destacamos que o Filho do Homem não virá na mesma forma humana com que veio a primeira vez. O versículo 27 realça, como já dissemos, que ele virá com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Aqui vale um conselho e um esclarecimento a todos nós. Já é tempo de nós esquecermos um pouco aquela imagem do Cristo humanizado, vestido de túnicas e calçado com alpargatas, de vasta cabeleira e barbas castanhas, que percorria as ruas empoeiradas, as estradas empoeiradas da Galileia, e que assim foi retratado ao longo dos séculos pelos pintores, escultores, artistas, músicos de todos os tempos, começando lá pelos pintores da Renascença, como Leonardo da Vinci, no seu quadro A Última Ceia, e Michelangelo, no teto da Capela Sistina. Essas imagens que nós vimos aí em nossos dias, retratadas nas figuras, nas estátuas, nos monumentos. O Filho do Homem que vem com as nuvens é descrito em Apocalipse de forma bem diferente daquela imagem sofredora profetizada em Isaías 53 e que ainda é bastante difundida em nossos dias. Precisamos reciclar a imagem que nós temos de Jesus na atualidade. Não é mais aquele Jesus da primeira vinda. O Apocalipse o apresenta de forma gloriosa, poderosa, majestosa,
O próprio João, o evangelista, o apóstolo que foi amigo íntimo de Jesus, ao ponto de reclinar sobre o seu ombro, conforme nós lemos lá em João, capítulo 3, versículo 23. Este evangelista João, que era o mais jovem dos apóstolos, era chamado pelo próprio Jesus do discípulo amado, que tinha uma íntima comunhão com Jesus, aquele Jesus da Galileia. Este mesmo João, quando ouviu em Pátimos, não o reconheceu e também nem resistiu à sua presença, porque ele caiu como morto aos pés de Jesus. Ou seja, o apóstolo que reclinava no ombro de Jesus não o reconhece quando o vê nas visões de Pátimos e tampouco resiste à sua presença, caindo como morto aos seus pés. Foi necessário Jesus lhe apresentar as antigas credenciais para que João soubesse que estava diante do Mestre amado. Na essência o mesmo, mas na aparência, no poder, na autoridade, na majestade, era diferente. Era totalmente Deus, totalmente Senhor. E qual é o Jesus que João viu na visão do Apocalipse? Que descrição que João faz de Jesus nas visões do Apocalipse? Que é a visão, que é a imagem que devemos ter nesses últimos tempos. João diz assim, Apocalipse 1, 14 a 18: E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Este é o Jesus que hoje vive e reina majestosamente à destra de Deus. É Ele que virá deste modo para buscar os seus escolhidos na sua segunda vinda. Mas antes que Ele venha, eis aqui um último conselho para mim, para você, para toda a humanidade. Sim, porque não há dúvida que Ele vem. E Ele vem na sua glória e majestade, e a sua vinda está próxima. Mas antes que Ele não venha, quando ainda estamos aí contemplando os sinais que anunciam o seu breve advento, Ele, Jesus, o Mestre, nos deixou um conselho de suma importância, um conselho amigo e amoroso.
Um conselho de quem não quer que nós sejamos pegos de surpresa pela sua segunda vinda. Este conselho está no versículo 28 de Lucas 21. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Coisa maravilhosa. Hoje, no século 21, este é o conselho de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, o cordeiro que abriu os livros. Ele nos dá este conselho. Parece que está falando para mim e para você do século 21. Nós que somos a geração testemunha dos últimos acontecimentos. Jesus fala comigo e com você nesta manhã. Não esperemos as catástrofes evoluírem. Não paguemos para ver o que sucederá amanhã. Quando os sinais ainda estão começando, Jesus diz: é tempo de olharmos, de esquadrinharmos. É tempo de nós vermos. É tempo de abrirmos os olhos espirituais e vermos, olharmos. Mas olharmos para baixo? Não. Olharmos para os lados? Também não. Jesus disse: quando vides estas coisas acontecerem, olhai para cima. Levantai as cabeças. As cabeças não podem se curvar, não podem olhar para baixo, aonde está o lodo, aonde a nossa visão se limita, como diz o escritor Genésio Mendes. Mas devemos olhar para o alto, onde cintilam miríade de estrelas, onde está o trono do Criador, o nosso Redentor. É de lá que ele virá, é de cima. Não virá de um trono aqui na terra, não virá de uma capital federal, uma capital estadual, não virá de um trono humano, mas ele virá do seu trono, que está no alto, à destra de Deus. É de lá que ele vem. Então as cabeças têm que se erguer e olharmos para o alto. Lembrem-se que nós já vimos que ele vem com quem? Com as nuvens. E onde estão as nuvens? Sobre a terra? Embaixo da terra? No oceano? Não, as nuvens estão lá no alto. E diz que ele vem com as nuvens. Finalizando a nossa reflexão, dentro do tema, a redenção está próxima. Afirmamos que a vinda de Jesus é a nossa completa redenção. Paulo diz que nós estamos aqui e vemos por espelho as coisas. Nós, de alguma forma, refletimos a natureza do Criador e buscamos, como diz Paulo também, gemendo. A própria natureza geme buscando a sua transformação. E os seres humanos também esperam isso. Mas a completa redenção, a verdadeira conversão, a verdadeira transformação se dará na vinda de Jesus. A sua vinda é a nossa redenção.
É isto que Jesus fala, esta expressão que ele usa, não é? Jesus usa a expressão, quando ele fala da sua segunda vinda, ele fala da segunda vinda com esta expressão: porque a vossa redenção está próxima. Redenção é o ato ou efeito de redimir, de resgatar, de libertar, de livrar do cativeiro. E quem tem poder e autoridade e tem realmente condições de realizar este feito é chamado de Redentor. E a Bíblia nos apresenta que Jesus é o nosso Redentor. Jó, em meio ao terrível sofrimento, acometido daquela doença terrível, quando ele muitas vezes via diante de si somente a cova, a sepultura, mas houve um momento em que Deus, através do seu Espírito Santo, brilhou no coração do patriarca e ele fez esta confissão maravilhosa, que ele realmente ficou alegre e satisfeito, e aquilo lhe deu mais ânimo para atravessar aquela provação. Jó capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E o salmista Davi regozijou-se lá no Salmo 19, 14, dizendo, afirmando: Senhor, rocha minha e Redentor meu. Sim, irmãos, com sua segunda vinda, Jesus Cristo, nosso Redentor, virá nos redimir totalmente, de uma forma cabal, completa, taxativa. Ele virá nos redimir, nos salvar do pecado. Esta batalha terrível que, enquanto aqui estamos em carne, neste corpo, nós lutamos diariamente. Mas o Senhor, na sua vinda, diz-nos as Sagradas Escrituras que Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu próprio corpo em glória. E Ele nos libertará definitivamente deste mundo terrível, este mundo de dor, este mundo de sofrimento e morte. Sobretudo nesses dias finais que nós estamos vivendo. Você tem que ter esta fé, esta esperança. Os dias são maus, os dias são difíceis, são complicados, complexos. O sofrimento alcança físico, emocional, psicológico, espiritual. Mas o Redentor vive, aleluia. E Ele por fim se levantará, aleluia, majestoso sobre a terra. Todas as tribos das nações virão o Senhor e se lamentarão, porque virão que Ele vem em glória e poder e majestade e colocará todas as coisas nos seus devidos lugares, aleluia. Mas os redimidos virão e se regozijarão e dirão: este é o Senhor a quem nós aguardávamos, na sua salvação nos alegraremos e nos regozijaremos. E de fato, Jesus, diz lá no Apocalipse capítulo 21, versículo 4, enxugará dos olhos toda lágrima. Que Deus te abençoe. Que esta palavra continue falando ao seu coração. Quando estiveres em meio à batalha, à luta, da enfermidade, do problema, da dificuldade, lembre-se desta mensagem. Estas palavras do próprio Jesus, que Ele virá em glória para levar-nos consigo, para que aonde Ele está, nós estejamos com Ele. Amém. Que Deus te abençoe.